falar aí sobre toda essa situação que envolveu a manifestação oficial por parte do ex-presidente do Grêmio, Paulo Oddoni, e a repercussão toda do caso. Homero Bellini Júnior. Homero, antes de mais nada, agradecer, muito obrigado por atender a Rádio Grenal, como sempre, com muito carinho com a nossa equipe. E desde ontem eu tô te atucanando, Homero, porque eu queria muito a tua lucidez aqui com relação aos fatos, viu? Muito obrigado, boa tarde. Que é isso, Thiago. Prazer todo meu falar contigo, com os amigos aí da Grenal. Estou sempre à disposição. Legal. Homero, eu acho que vamos começar pelo fim, vamos inverter um pouco a situação, porque eu acho que a notícia mais recente, ela é talvez a mais promissora e a mais positiva. Essa reunião almoço hoje, em que o Paulo Oddoni, o Duda Creflo, o Fábio Koff, o Raul Regis, começaram a daqui um pouco mais recosturar o ambiente político do Grêmio. O que representa essa reunião de hoje? Ela é marcante, né, Homero? Não tenha dúvida. Eu até não sei, Thiago, porque eu estou no escritório envolvido com uma série de coisas, não sei se a reunião já terminou e se já se tem alguma notícia do seu andamento. Mas é uma coisa extremamente promissora. Eu saúdo que ela finalmente tenha acontecido. Eu tenho pregado há muito tempo a possibilidade de o Grêmio fazer as coisas de um modo mais interno. Eu estou muito preocupado, muito incomodado com essa lavagem de roupa suja que o Grêmio está fazendo já há bastante tempo. Não vou entrar no mérito de quem começou, de quem seguiu, de quem fez. O fato é que a instituição está sendo exposta de maneira lamentável na minha concepção. Acho que as coisas estão sendo conduzidas de uma maneira equivocada. Eu respeito quem pense o contrário, mas acho que não é assim que as coisas são feitas. Acho que o presidente Paulo Oddoni, por exemplo, demorou para se manifestar, e acho que quando se manifestou, ao invés de se restringir apenas à questão que vinha sendo debate ultimamente, que é a questão do contrato e dar os esclarecimentos necessários para acalmar um pouco o torcedor, ele aproveitou para fazer outros comentários que não havia qualquer razão e que evidentemente só estimularia ainda mais esse acirramento de ânimos, quer dizer, fazer crítica a isso, aquilo, a escalação, a contratação. Acho que não era o momento oportuno para isso. O assunto não era pertinente, né? Aqui dois vice-presidentes importantes da gestão viessem a público para rebater a manifestação do presidente Paulo Oddoni e para enfatizar de novo que o Grêmio está inviabilizado financeiramente, isso e aquilo. E aí a gente entra naquele círculo vicioso que eu abomino, que eu acho lamentável e que tenho dito com respeito a todas as partes envolvidas, até porque tenho grandes amigos dos dois lados, que na minha concepção nada mais é do que um terceiro turno da disputa política, por mais que as pessoas neguem que assim o seja. Eu tenho brigado, na verdade nós do MGI, há mais de 40 dias temos brigado pela realização de uma reunião dentro do Conselho Deliberativo, que finalmente vai acontecer no dia 15 de abril. Uma reunião que tenha como pauta única e exclusivamente as questões relativas à Arena, porque eu acho imprescindível que a gente faça uma reunião para debater isso, que seja uma reunião acalorada, que seja uma reunião dura, com discussões, claro, dentro do âmbito da educação, da postura, mas que seja uma reunião dura, mas que se consiga sair de lá, finalmente, com o Grêmio minimamente unido. Porque essa divisão política, e eu não acho que o problema do Grêmio sejam os movimentos políticos, eu discuto de quem entende que é assim, o problema do Grêmio são os ódios políticos, não é a questão dos movimentos políticos. Eu tenho relações excepcionais, tenho grandes amigos mesmo em quase todos os movimentos políticos do Grêmio. Acho que tu pode ter visões completamente antagônicas das coisas e fazer essa discussão sem que isso entre por terreno pessoal, que tu possa fazer a discussão apenas no âmbito conceitual, no âmbito das ideias, que é como deve ser para mim quando estamos falando de homens inteligentes. E acho que o Grêmio precisa coibir
essas questões de ódios que permeiam as relações entre muitas pessoas. E eu espero que essa reunião do dia 15 seja um ponto final dessa discussão arena, que a gente consiga sair de lá minimamente unido, em torno de um objetivo comum, que é ganhar os títulos que o Grêmio precisa, que não ganha há tantos anos, que é, se for o caso, estabelecer hipóteses de tentar negociar com a parceira, conseguir melhores condições, enfim, aquilo que venha a se decidir na reunião. Mas parando com esse bate-boca público, que eu não vejo colaborar em nada para a instituição, muito ao contrário, acho que diminui a instituição, acho que prejudica futuros negócios, enfim, eu não consigo ver nada de positivo nessa discussão pública. Eu concordo, eu acho que o termo que tu usaste ele é perfeito, Homero, é uma lavação de roupa suja, né? E por mais que existam assuntos pertinentes, eu concordo ontem quando o Renato Moreira, ele entrou na nossa programação ontem à noite no Grenal Futebol Clube, e ontem eu fiz questão de, pela manhã ouvimos o presidente Paulo Odoni, o seu lado, a sua versão, a sua contextualização. À noite o Renato Moreira, ele representa a atual gestão, o Raul Regis como presidente do conselho, que aí eu vejo como o grande elo desse problema todo, e o Ayrton Ruschel representando os conselheiros. Então, nós nessa prestação de serviço democrático, fizemos questão de ouvir todo mundo. E ontem, falando com o Renato Moreira, eu concordo com ele quando ele diz que o Paulo Odoni deveria ter procurado primeiro, e essa reunião de hoje ela deveria ter saído antes do que qualquer outra circunstância. Porque antes de trazer a público algum tipo de ranhura das relações, é importante que se aglutine o Grêmio enquanto administração, né, Homero? Olha, Thiago, eu concordo contigo e tenho o maior respeito pelo Renato, que é uma figura de extrema relevância dentro do Grêmio, tem serviços maravilhosos prestados lá dentro. Eu tenho com ele uma ótima relação, mas eu não vi essa postura de muitas pessoas da atual gestão. Quem eu vi iniciar as manifestações públicas de críticas e trazendo essa questão toda para o grande público foi a atual gestão. Sim. Então eu discordo do Renato respeitosamente e por isso eu te digo que para mim os dois lados erraram nessa questão. Tá? E por isso te ratifico que para mim é o terceiro turno da disputa política. Eu disse durante todos os debates que houve para a eleição, e tu és testemunha disso, verdade, que nós estávamos diante de uma disputa política entre os dois candidatos que polarizaram a eleição, que era uma disputa de ódio, que era uma disputa pessoal. Pessoal. E isso para mim é ainda hoje. Tá? Então podemos dizer que ela do Renato, ele está fazendo o papel da defesa da atual gestão e eu não vou fazer essa discussão, mas para mim os dois lados erraram e para mim quem deu início a esse processo de bate-boca público foi a atual gestão. Correto. Podemos dizer, ou classificar de certa forma, Homero, que o pleito ele saiu do conselho, foi para o pátio e do pátio para a arena, né? Agora eu queria te perguntar o seguinte, o tal do aditivo dos 18 milhões, ele foi colocado em votação? Aditivo dos 18 milhões. Não, eu nem sei aditivo de 18 milhões. O que tem claramente assim? Tem o contrato que foi aprovado por um conselho que era majoritariamente oposição ao Paulo Odoni, tá? O aditivo, primeiro e único aditivo que passou pelo Conselho Deliberativo, que era o aditivo que tratava da subestação, da construção do centro de treinamentos e do tal da certidão LED, essa que é a de meio ambiente, que foi aprovado por um segundo Conselho Deliberativo, daí com maioria, digamos, favorável ao Paulo Odoni. Correto. Importante dizer que tanto o contrato quanto esse primeiro aditivo foram aprovados por praticamente todos os conselheiros, quer dizer, o contrato só não foi aprovado pelo presidente Ali Dourado e mais duas pessoas integrantes do movimento dele. Sim. E o aditivo, se não me engano, não foi aprovado por 6 ou 7 pessoas. Tá? Então nós estamos falando da aprovação de todos os movimentos políticos do Grêmio, inclusive de todos os integrantes da atual gestão, tirando o vice-presidente Nestor Rain, que não aprovou o aditivo. Tá? Então, é importante dizer isso. Esses dois documentos tiveram a aprovação de praticamente todos. Todo o Conselho. Bom,
O terceiro documento, digamos assim, que é o que trata da transição, que é o que tratou da compra das 5.500 cadeiras e desse famoso valor de 41 milhões de reais, ele não passou pela aprovação do Conselho Deliberativo. Ele foi apresentado para o Conselho Deliberativo, o que é uma coisa muito diferente. O presidente Raul Regis criou um fórum de debates com representantes de todos os movimentos políticos do Grêmio, inclusive aqueles que não têm nenhum conselheiro, e levou a exame de todas essas pessoas essa forma como a migração seria conhecida, dando conhecimento a todos de como o processo se daria. Mas isso não foi levado à votação. Sim, mas apresentado foi de conhecimento de todos através desses representantes do fórum criado pelo presidente Regis. Bom, aí há um outro documento que o presidente Paulo Doni ontem admite ter assinado na véspera da saída dele, e esse documento eu quero tomar conhecimento claro dele quando da reunião do dia 15, que segundo o presidente Paulo Doni é um documento de 14 milhões e 900 mil reais, tratando de questões das despesas da Arena, que ficou operando durante todo esse tempo e tal. Bom, esse documento eu quero conhecer a fundo, porque esse documento não passou pelo Conselho, ele não foi levado à votação e nem passou pelo Conselho. Quer dizer, não há nenhum conselheiro que tenha lido e tomado conhecimento desse documento. E eu não estou dizendo que possa haver qualquer equívoco no valor dessas despesas apuradas, mas eu quero conhecer a planilhagem dessas despesas. Sim. Eu quero saber se elas estão corretas, se realmente os gastos todos havidos para a festa de inauguração, enfim, para uma série de coisas que a Arena tenha feito durante o período até a inauguração do estádio, eu quero saber se as contas estão todas corretas e se esses 14 milhões e 900 mil estão realmente de acordo com o que foi feito. Então, isso como conselheiro eu faço questão de ver, para saber se o procedimento está todo correto, e eu presumo, obviamente, que sim, mas esse documento eu desconheço completamente e faço questão de conhecê-lo na reunião do dia 15. E dia 15 já está alinhavado de que esse documento ele vai ser apresentado para o Conselho. Olha, Thiago, não está alinhavado, porque a pauta da reunião é tratar da Arena. Agora, evidentemente que nós, conselheiros, vamos... Eu estou pressupondo que vai ser feita uma apresentação a respeito da matéria Arena. Eu não sei quem irá falar, presumo que o presidente Fábio Costa vai fazer alguma explanação, e talvez o presidente Paulo Doni também, e depois certamente o presidente Regis vai abrir para manifestações, e caso esse documento não tenha sido apresentado às claras quando da explanação dos presidentes, evidentemente que questionamentos serão feitos, e eu sou um que quero conhecer muito bem esse documento.